Eu não sei se você, como eu, gosta de velocidade. Eu sou uma pessoa que gosto demais de Fórmula 1. As corridas da madrugada, eu acordo na madrugada para assistir. Não apenas a corrida, mas eu acordo no dia anterior para assistir o treino de classificação. Então eu gosto disso. E no dia 1º de maio, muito foi se falado, muito foi apresentado nos jornais de esporte, nos jornais, nos noticiários normal. As homenagens, mais uma vez, a Ayrton Senna. 15 anos do seu falecimento. E recentemente, Niki Lauda também faleceu. Mas Ayrton Senna, como nós conhecemos, tricampeão mundial, em 88, em 90 e em 91. Ele, em sua carreira, teve 41 vitórias. Em suas corridas, na qual ele participou, 65 vezes ele largou na frente. E ele era conhecido como o rei de Mônaco, Senna, o mágico, o rei da chuva. Então, no momento de sua morte, em 94, não sei se você, mas creio que toda a nação brasileira, como também o mundo, se comoveu com a morte de Ayrton Senna. E eu lembro que eu chorei. Quando eu vi Senna, o acidente de Senna, eu corri, chamei para o meu irmão, chamei para os meus tios. Senna se acidentou, e levantou aquela expectativa do que tinha acontecido. Muitos especialistas dizem que Senna, ele foi e é o melhor piloto da história da Fórmula 1. Porém, para nós brasileiros, tem algo especial. Muitos viam Senna como um símbolo de esperança. Quando ele vencia as corridas e levantava a bandeira do Brasil, creio que muitos vibravam e se sentia como se estivesse vencendo também. Como se aquela vitória dele também fosse sua, fosse nossa. E naquele momento específico, naquela situação no qual Senna ganhou tantas vezes, esse símbolo de esperança era forte na nação brasileira. Quando ele vencia e quando chegava à frente, era como se ele estivesse dizendo para todos os brasileiros: há esperança. Você pode acreditar por dias melhores. Espere por dias melhores. Essa condição sociopolítica vai melhorar. Então, diante dessa introdução e desse contexto, dessa reflexão sobre Ayrton Senna, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. A partir do verso 1, iremos ler até o verso 15. Algumas quartas-feiras atrás, eu também trouxe uma reflexão para a igreja, em Gálatas, capítulo 4, onde Paulo orienta os irmãos da Galácia a não retornarem para o jugo da escravidão. E vamos dar um pouco de continuidade. Verso 1 diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso, permaneçam firmes e não se submetam de novo ao jugo de escravidão. Eu, Paulo, lhes digo que, se vocês se deixarem circuncidar, Cristo não terá valor nenhum para vocês. De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que o mesmo está obrigado a guardar toda a lei. Vocês que procuram justificar-se pela lei, estão separados de Cristo. Vocês caíram da graça de Deus. Porque nós,
pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus, nem há circuncisão, nem há incircuncisão, tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vocês vinham correndo bem. Quem foi que os impediu de continuar a obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que os chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Tenham confiança no Senhor de que vocês não mudarão a sua forma de pensar. Mas aquele que está perturbando vocês, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Mas irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Nesse caso, estaria desfeito o escândalo da cruz. Quem dera até se mutilassem aqueles que estão perturbando vocês. Porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade. Mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame ao seu próximo como a você mesmo. Mas se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado para que não sejam mutuamente destruídos. Amém, irmãos? Até esse verso 5, até esse verso 15. E como essa reflexão de cena, podemos encontrar uma relação entre o piloto brasileiro e o apóstolo Paulo. Paulo nos mostra que a vida cristã, com a metáfora, nos mostra a vida cristã com a metáfora da corrida, na qual essa metáfora é citada outras vezes. Quando ele seguia para a sua prisão em Jerusalém, ele diz aos irmãos de Éfeso que vivia para terminar a corrida. Nós podemos ver isso lá em Atos 20 e 24. E um texto bastante conhecido nosso, que é o texto de Timóteo, perto de sua morte, Paulo sente em seu coração e expressa a Timóteo dizendo que havia terminado a corrida. Então, essa é a metáfora que Paulo gostava de utilizar. Ele sempre comparava a vida cristã com a corrida, com o percurso no qual ele tinha que passar e principalmente, ele teria um ponto de chegada. E ele não queria ser um retardatário, ou não queria ser reprovado nessa caminhada, nessa corrida, no qual é proposta, e foi proposta a ele, e é proposta a cada um de nós. Para o apóstolo Paulo, a vida cristã é sim, semelhante a esta corrida no qual introduzimos e vemos nesse texto, no versículo 7. E eu pergunto a você, como tem sido a sua corrida? Você tem permanecido na rota correta? Você tem seguido no caminho correto, no qual lhe foi proposto e no qual você aceitou abraçar? E diante dessa corrida que lhe é proposta, quais têm sido as tuas estratégias para continuar seguindo para o alvo? E o nosso alvo, como nós cantamos esta noite, é tão somente Cristo. Então, qual tem sido e como tem sido a tua caminhada cristã? E a fim de completar bem a corrida da vida cristã, vamos aprender e ter algumas orientações, trazendo a reflexão sobre a corrida da Fórmula 1, como eu citei no início. Algumas orientações com o técnico Paulo. Porque, como nós sabemos, ele apenas nos orienta, nos mostra o que devemos fazer e a melhor forma de fazermos. Mas nós sabemos que o dono da equipe, aquele que é supremo, é o nosso Senhor Jesus Cristo. E como primeira lição, como primeira orientação e ensinamento de Paulo para as nossas vidas,
Vamos ler mais uma vez o verso 1, que diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso, permaneçam firmes e não se submetam de novo ao jugo da escravidão. Então, qual é a primeira orientação para você nesta noite? Ele nos diz: vocês foram livres por Cristo. Não tomem um jugo sobre vocês, no qual é pesado demais. Não coloquem em suas costas aquilo que você não vai conseguir levar, porque era exatamente isso que os irmãos da Galácia estavam fazendo. Eles foram libertos por Cristo, se libertaram da lei, se libertaram do jugo da lei, no qual eles tinham obrigação de cumprir. Se não cumprissem, estavam condenados, e Cristo morreu para que eles fossem livres, e Cristo morreu para que nós sejamos livres. E eles tinham abandonado essa liberdade que Cristo concedeu, para voltar ao jugo da lei, para voltar aos ensinamentos de falsos deuses. Então este é o primeiro ensinamento de Paulo para as nossas vidas: não tomem sobre vocês um jugo no qual Cristo não colocou sobre vocês. Não queiram abraçar isso, aceitem então somente o jugo no qual Cristo colocou sobre vocês, porque ao contrário do que o mundo impõe, ao contrário do que os mestres da lei impõem sobre nós, que é um jugo pesado, Cristo coloca sobre nós um jugo que é suave, é um jugo que é leve, porque nós não levamos sozinhos, Ele leva conosco. Quando nós queremos tomar as nossas escolhas, quando queremos colocar aquilo que Ele não colocou sobre nós, nós tomamos uma decisão errada, e nós levamos sozinhos, porque Ele não está onde a vontade dEle não está. O Senhor Jesus, Ele está sobre as nossas vidas, onde a vontade dEle é soberana sobre cada um de nós. Então esse é o primeiro ensinamento de Paulo para as nossas vidas nesta noite. O cristão não pode fazer do cristianismo uma escravidão. O cristão, ele é livre em Cristo Jesus. E qual o segundo ensinamento para nós refletirmos nesta noite? Qual a segunda orientação de Paulo para as nossas vidas? Fixem os olhos em Cristo. Permaneçam com seus olhos focados em Cristo. Vamos ler do verso 2 ao verso 6, que diz assim: eu, Paulo, lhes digo que se vocês se deixarem circuncidar, Cristo não terá valor algum para vocês. De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que eu mesmo está obrigado a guardar toda a lei. Vocês que procuram justificar-se pela lei, estão separados de Cristo. Vocês caíram da graça de Deus. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Então essa é a segunda orientação de Paulo para as nossas vidas. Fixem os olhos em Cristo. Para os Gálatas, a circuncisão era mais do que uma simples cirurgia. Talvez para eu e para você seja irrelevante, não tenha valor algum, mas para ele tinha um valor, tinha um peso teológico, porque eles acreditavam que a circuncisão iria levá-lo e refletir em sua vida a salvação. Os judaizantes que estavam no meio dos irmãos da Galácia, eles pregavam que as pessoas não podiam ser salvas se não fossem circuncidados. Eles pregavam que a salvação poderia ser alcançada por esforço próprio. E pouco a pouco, os irmãos da Galácia iam cedendo.
iam se entregando e absorvendo esses ensinamentos para a sua vida. E com isso ia voltando para a escravidão da lei. E Paulo os alerta. Ele diz, Cristo de nada lhe servirá. Ou seja, Cristo não terá valor algum para vocês se vocês continuarem fazendo e buscando a salvação com seus próprios meios. Com seu braço. Senhor, eu estou te servindo, eu estou fazendo isso porque eu vou ser salvo, eu quero ser salvo. Não. Se você faz algo na obra de Deus, é tão somente porque você foi salvo. E você não faz algo para salvar-se. Salvação parte de Deus, irmãos. E os falsos pregadores estavam obrigando os cristãos da Galácia a viver dessa forma, colocando-os no perigo de uma vida sem Cristo, colocando-os no perigo de seus olhos se desviarem daquilo que era mais importante, que é Cristo, a esperança da glória, como bem disse também o apóstolo Paulo, Cristo em nós, Cristo em vocês, a esperança da glória. Então deixe Cristo acontecer em você, deixe Cristo guiar os seus passos, deixe Cristo guiar a sua vida. Uma frase de Max Lucado que eu gosto muito, que ele diz que o cristão é a pessoa onde Cristo acontece. Então deixe Cristo acontecer na sua vida e tudo será diferente. Você não mais verá aquele problema que se levanta da mesma forma. Você não vai ver as tribulações da mesma forma, porque você acredita e tem uma certeza em seu coração que o seu Redentor vive e que por você irá se levantar. E como bem disse o apóstolo Paulo, eu sempre cito, as tribulações e as dores dessa presente era não se compara com a glória que há de ser revelada. Então não coloque sobre vocês um jugo no qual vocês não podem levar. Queiram somente o que Cristo tem para você, o que Ele tem para a sua vida. Para o apóstolo Paulo, tentar conquistar a salvação, como nós lemos, é tornar Cristo sem valor, é se separar dEle, é cair da graça de Deus. Não tem nada pior na vida do cristão do que cair da graça. Você já imaginou, parou para refletir, como seria a sua vida? Onde você estaria? O que teria acontecido contigo se não fosse o Senhor te guardando, te protegendo? Hein, Fabinho? Quantos livramentos, Fabinho? Nós já compartilhamos experiência de livramentos de Deus. Cada um de nós temos experiências específicas com Deus. O que seria de nós se não fosse Cristo em nossas vidas? O que seria de você se não fosse Cristo sobre a sua vida? Então tenha um desejo em seu coração. Não queira cair da graça de Deus. Não queira que a graça do Senhor se afaste da tua vida. No verso 6 que nós lemos, mais uma vez, um alerta para cada um de nós. Não queira se salvar com suas próprias forças. Espere em Deus. Não queira buscar com seus méritos a salvação, mas aceite a salvação que já é sobre vocês, através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Ele sim é a nossa esperança. Nós somos salvos pela graça de Deus, revelada em Jesus Cristo. E com isso vamos para a terceira orientação do apóstolo Paulo para as nossas vidas. Um terceiro ensinamento do apóstolo Paulo para as nossas vidas. Escute bem, o profeta nos diz que o povo de Deus padece por falta de conhecimento. Então, diante desse texto que nós acabamos de ler, a terceira orientação de Paulo para as nossas vidas é: permaneçam firmes na palavra de Deus,
Permaneçam firmes no Evangelho de Cristo. Não aceite qualquer evangelho que te é apresentado. Não aceite um evangelho pirateado que está sendo dado por aí. Vamos ler a partir do verso 7 ao verso 12, que diz assim: vocês vinham correndo bem. Quem os impediu de continuar obedecendo a verdade? Tal persuasão não provém daquele que os chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Estou convencido no Senhor de que vocês não pensarão de nenhum outro modo. Aquele que os perturba, seja quem for, sofrerá a condenação. Irmãos, se ainda estou pregando a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Nesse caso, o escândalo da cruz foi removido. Quanto a esses que os perturbam, quem dera que se castrassem. Até o verso 12. Terceira orientação de Paulo para as nossas vidas: permaneçam firmes na palavra de Deus. Os Gálatas estavam correndo bem, a caminhada estava tudo ok, nas mil maravilhas. É como nós chamamos hoje em dia aquele primeiro amor, quando nos convertemos, entregamos a nossa vida a Deus e aquela chama do Evangelho queima. Nós queremos estar na casa de Deus todos os dias, visitando os irmãos, tocando, oração, vigília, jejum, aquele primeiro amor. Os irmãos dos Gálatas estavam caminhando bem, tudo ia bem. Eles estavam na caminhada cristã, sem desviar o seu olhar, mas algo deu errado. Alguma coisa desandou. Alguma coisa fez com que eles desejassem voltar para a escravidão que tinha antes. Voltar os seus olhos para ensinamentos que eles tinham antes. E voltaram a comer de outras fontes. E como nós lemos, um pouco de fermento leveda toda a massa. Um pouco de um evangelho falso, um pouco de um evangelho pirateado que nós vemos constantemente hoje em dia, pode estragar e muito aqueles que guardam esses ensinamentos. Irmãos, nós precisamos constantemente voltar a nossa atenção, voltar as nossas vidas para a palavra do Senhor. Que sejamos como nossos irmãos da Bereia, que não aceitamos tudo que nos fala, que não aceitamos tudo que nos é imposto, tudo que nos é oferecido, que não aceitamos uma interpretação qualquer da palavra do Senhor. A Bíblia diz o que Deus disse, a Bíblia diz o que o escritor dela, o todo soberano, nosso Pai, disse. Ela não diz o que eu quero dizer, ela não diz o que você quer que ela diga, ela diz o que o Senhor disse. E se nós procuramos ouvir a voz de Deus em outros lugares, em outros pontos de reunião, nós precisamos voltar a nossa atenção para a palavra dele. Augusto Nicodemos tem uma frase bem interessante, que ele diz que se você quer ouvir a voz de Deus, leia a Bíblia. Se você quer ouvir a voz de Deus de forma audível, leia a Bíblia em voz alta. Irmãos, qual tem sido os teus momentos de alimentação na palavra do Senhor?
Você tem desfrutado de momentos para se fortalecer na palavra? Ou a sua vida está baseada na caixinha de promessa? Que você vai lá, puxa um versículo e ele diz aquilo que alimenta o seu coração. A palavra do Senhor, ele traz vida, transforma, tem promessas grandiosas para cada um de nós, mas nós não podemos tirar um texto do seu contexto, nós não podemos interpretar da forma que nós achamos, ou do que o nosso coração está propenso a traduzir a palavra do Senhor. Eu não sei se já aconteceu com você, mas já aconteceu comigo, e acontece com muitos irmãos. Dando um exemplo, você tem uma vontade muito grande, e aquele desejo queima no seu coração de comprar um carro. E você tem esse desejo que, como eu queria, como eu desejo. Aí você leva, diz, não, vou lançar nos pés do Senhor. Diz, Senhor, é da tua vontade que eu compre, ou que eu tome aquela decisão, ou que eu faça isso ou aquilo outro. E aquele desejo que você quer tanto, te faz sentir uma paz que você faz assim, eita, Deus falou comigo, é para mim fazer. Eu devo tomar aquela decisão. Nós precisamos discernir, irmãos, o que é um desejo nosso, uma intuição nossa, para o que realmente Deus tem para as nossas vidas, para o que realmente o Senhor tem para nos dizer, para realmente discernir que escolha e que direção tomar. E nós só conseguimos isso com a vida diária de intimidade e busca a Deus. Então, uma forma de nós não cometermos os mesmos erros dos irmãos da Galácia é buscarmos conhecer mais de Deus, é buscarmos ter mais intimidade com Deus, é nos alimentarmos cada vez mais da palavra de Deus, para não tropeçarmos em tudo que é lançado em nossa frente. Só tendo intimidade com Deus é que nós conseguimos manter os nossos olhos fixos no Senhor. A nossa segunda orientação desta noite. Somente com intimidade com Deus é que nós não iremos cometer os erros dos irmãos, dos Gálatas, no qual achavam que podiam se salvar com das suas próprias formas, dos seus próprios meios, e não através de Cristo, só meditando e refletindo na palavra de Deus. E um quarto ensinamento, quarta orientação de Paulo para as nossas vidas nesta noite. Mais uma vez ele nos alerta: sejam livres e amem uns aos outros. Vamos ler do verso 13 ao verso 15. Que diz assim: porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor. Porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame o seu próprio como a você mesmo. Mas se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado para que não sejam mutuamente destruídos. Porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade. Vocês foram chamados para ser livre. Mas não é o seu entendimento de liberdade. Não é o que você acha que é liberdade. E ele completa: não usem a liberdade para dar ocasião à carne,
Pelo contrário, sejam servos uns dos outros. A graça de Deus não é uma desculpa para nós pecarmos. A graça de Deus, ou essa liberdade que nos é concedida, não é uma desculpa nossa para errarmos. O conceito de arrependimento que nós precisamos ter em mente. O verdadeiro arrependimento, ilustrando, eu sei que tocar nesse copo é pecado. E eu sinto, e o Espírito me exorta que errei. Eu sei que errei. E eu não vou tocar mais. E peço perdão a Deus. Senhor, me arrependo, tem misericórdia, me perdoa. Se você voltar a pegar no copo, você não se arrependeu verdadeiramente. O verdadeiro arrependimento é, eu sei que errei, tropecei, pedi perdão a Deus, mas eu não vou fazer mais. Eu não vou mais praticar aquilo. Eu não vou mais tomar aquela atitude porque eu sei que é errado. E como eu vou conseguir permanecer firme neste foco? É alimentando a cada dia com Deus. É tendo, mais uma vez eu digo, uma intimidade profunda com Deus. E continuando, Ele complementa para as nossas vidas. Sendo livre. E assim como Cristo nos amou, devemos amar nossos irmãos. Caminhamos juntos e caminhando juntos para a salvação. Nós devemos amar o nosso irmão. Assim como o apóstolo Paulo disse em sua carta aos Filipenses, vejam o seu irmão como superior a você. Porque se um cair, ele não cai só, como nesse texto que nós acabamos de ler, de Gálatas. Ele diz, mas se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado para que não sejam mutuamente destruídos. Irmãos, nós devemos amar um ao outro. Nós devemos cuidar um do outro. No cristianismo, não existe individualismo. No cristianismo, não existe você ver um irmão cair e você chutar para que ele termine de afundar. Existe estender as mãos e levantar. Existe chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. O cristianismo é uma vivência em unidade. Ame o seu próximo como a ti mesmo. Não queira ser superior. Ame, cuide. Se você tem vivido uma vida de individualista, peça a Deus para que Ele vá ao teu encontro e que, Senhor, eu quero olhar como o Senhor olha, eu quero falar como o Senhor fala, eu quero agir como o Senhor age. Senhor, não quero que sejam as minhas atitudes, eu quero que sejam as tuas atitudes, Pai. Clame a Deus, irmãos. Não existe individualismo no cristianismo. Não existe egoísmo no cristianismo. Devemos amar um ao outro. Se eu não estiver enganado, John Piper, na oração do Pai Nosso, ele faz um comentário bem interessante. Ele diz, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. E ele disse que se você faz essa oração, especificamente, quando você diz, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
Ele faz uma reflexão dizendo que se você faz essa oração e você não está disposto a perdoar, ou você não perdoa, ou você tem intriga em seu coração, ele diz que nós estamos assinando a nossa sentença de morte. Isso é bastante profundo. Porque se eu peço perdão e a misericórdia de Deus sobre a minha vida, e eu não estou disposto a compartilhar, essa misericórdia e essa graça de Deus não vem sobre mim. Isso me leva a um lugar, e somente a um lugar, nos leva à morte e à perdição. Então, irmãos, a vida do cristão é como uma corrida de Fórmula 1. Tem momentos que você vai correr e acelerar nas retas. Tem momentos de curvas que você se faz tranquilamente. Tem aqueles momentos também que é aquelas curvas fechadas, bem estreitas, que você tem que ter cuidado. Tem que clamar a Deus. Também existem momentos de acidentes. Assim é a caminhada cristã. Mas uma coisa que o cristão tem que ter em mente é que ele não está só. Ele tem aquele que molda a sua vida, vai fazendo conforme ele quer. Sexta-feira, no culto de oração, nós trazemos aqui uma reflexão em 1 Pedro, no qual ele faz uma comparação do nosso sofrimento com um ouro que é lançado ao fogo. Quando é retirado da mina, o ouro, ele é lançado na fornalha, para que o ouro se separe da impureza. E aquele mineiro vai tirando toda a impureza, conforme ela vai saindo do ouro, e vai tirando, vai tirando. E a forma que ele encontra que vê que está perfeita é quando ele olha para o líquido do ouro e ele vê a sua face. O cristão, nessa corrida, por mais que não seja fácil, por mais que tenham problemas, por mais que venhamos ter problemas mecânicos, por mais que em algum momento o pneu fure, dificuldades apareçam, saiba de uma coisa: o Senhor utiliza desses sofrimentos para nos moldar, e Ele vai tirando toda a imperfeição, toda a sujeira, tudo que não agrada a Ele, para quando Ele olhar para cada um de nós, Ele veja a face dEle. Nós só estaremos em forma perfeita dentro de Cristo quando eu e você não estivermos mais refletindo a nós, mas quando nós estivermos refletindo a Cristo. Então que na nossa caminhada, nesta corrida, no qual é proposta para cada um de nós, nós consigamos chegar no final, na chegada, nos braços do nosso Pai, Cristo Jesus, a nossa esperança.